Você já ouviu falar naquela expressão, fulano, né, saiu de tal lugar, mas tal lugar não saiu de fulano? Ou seja, eu ouvi a primeira vez isso, uma pessoa brincando com outra, que ela tinha saído de um lugar aqui do Rio de Janeiro onde ela morava, mas esse lugar não tinha saído dela, ou seja, os hábitos daquele lugar, a forma de pensar, a forma de conduzir a sua vida naquele lugar específico, não tinha saído dela, ou seja, ela tinha, sendo bem claro, ela tinha melhorado de vida, tá, da onde saiu para onde estava, lá em Itaipava, e não tinha mudado quem ela era de fato, ou seja, por mais que ela tentasse ser diferente no dia a dia com as pessoas e no lugar em que ela estava, ela acabava tendo um comportamento igual ao comportamento que ela tinha quando morava lá, enfim, no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso foi uma brincadeira na hora que eu escutei, eu achei engraçado a colocação da pessoa, só que depois eu comecei a analisar isso e eu vi a profundidade que isso tem na mente das pessoas. Na programação mental das pessoas, porque isso acontece no dia a dia. Se não aconteceu com você, eu acho muito provável que tenha acontecido, porque isso acontece com todos nós, afinal nós somos programados durante a nossa criação, durante a nossa vida. Se não aconteceu com você, ou se você não percebeu isso ainda em você, você já deve ter percebido uma certa característica em outras pessoas, tipo, uma pessoa que nunca dá certo num relacionamento amoroso. Durante o relacionamento há alguns rompimentos, né? A pessoa se separa, termina o namoro e depois, enfim, busca correr atrás do prejuízo e volta para esse relacionamento, e assim vai até que haja um desgaste maior e a relação termina, e na próxima relação isso se repete e assim por diante. Ou no campo financeiro, talvez você conheça uma pessoa que tem altos e baixos constantes. A pessoa está sempre passando um perrengue financeiro e ela vai lutando, ela vai correndo atrás, ela se especializa em correr atrás, ela consegue dar a volta por cima, até com uma certa facilidade, ela consegue ganhar alguma coisa a mais, ela consegue, tipo, ter uma esperança de que a vida vai melhorar e de repente ela quebra. De repente ela volta para o mesmo lugar onde ela estava, a mesma situação financeira, o mesmo perrengue financeiro. E isso é tão forte, a pessoa volta ainda mais machucada, a pessoa volta ainda mais desmotivada, porque isso é muito ruim. Quando você não tem nada e passa a vida sem nada, ok, não tem problema nenhum, você está sofrendo, mas você está dentro de uma realidade que você não percebe, é a sua realidade. É como um peixe que vive no aquário e não sabe que sobrevive pela água que ali o envolve, é o ecossistema dele. A mesma coisa é a pessoa que não atinge um patamar melhor na vida, é um patamar financeiro, que não tem uma felicidade em relação ao que o dinheiro pode proporcionar. Quando essa pessoa, por acaso, experimenta isso, né, alcança esse sucesso, esse patamar diferente, e com isso, aquilo que o dinheiro pode proporcionar, segurança, paz, realização de prazeres, quando essa pessoa retorna, ela retorna muito frustrada, porque é uma confirmação da falta de capacidade dela, ela não sabe por que aconteceu. Algumas pessoas atribuem isso ao mal espiritual, que não permite que ela consiga caminhar, tá? Em alguns casos separados, sim, isso acontece, eu acredito, eu trabalho essa área também, só que a maioria dos casos não é. É uma programação mental que a pessoa recebeu, onde ela vai até certo ponto. Ela faz algum tipo de escolha que a leva novamente para o ponto em que estava. Exemplo, uma pessoa que nunca soube, nunca conseguiu guardar dinheiro. Ela nem se preocupa em gastar naquele primeiro momento porque ela está conseguindo avançar. Quando ela respira e entende que ela conseguiu adquirir certo ganho, ela relaxa, ela freia, para de correr atrás com aquela disposição toda e ela começa então a pensar o que eu posso fazer com esse dinheiro que eu já tenho. E ela vai e faz um investimento ruim. Ela não investe no próprio dinheiro para que o dinheiro trabalhe para ela, entende? Isso é uma programação mental. As pessoas tendem a voltar para o mesmo ponto em que estavam, como se ali estivesse um X. Colocaram um X no chão durante a criação dela, pelo que ela ouviu ou pelo que ela viu acontecer com pessoas ao redor dela, que fez com que ela acreditasse que ali é o limite dela. É como um drone ou um robozinho desses que aspira o chão, sabe, domésticos? Eles, quando estão acabando a bateria, existe uma programação no sistema deles que faz com que eles retornem para a base. O drone, para não se perder, né, cair em algum lugar e se perder. E o robozinho, porque, enfim, ele entende que precisa carregar. E ele acha a base dele, isso é incrível. Eu já tive um robozinho desse em casa, é incrível o que aquele pedacinho de máquina faz para achar a sua base de novo e carregar a sua bateria. É uma programação incrível, ele não tem olho, não tem uma marcação no chão. Ele volta para a base e assim somos nós, os seres humanos, que
que somos programados durante a nossa criação para voltar para a base, para voltar a ser quem nós somos, para não conseguirmos avançar, seja no relacionamento, seja no campo financeiro. A gente não consegue ter uma alta produtividade nesses dois campos. Algumas pessoas conseguem ter em um campo e não no outro, tá? Isso é uma outra questão. Eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre isso, sobre essa dificuldade de conseguir ter um equilíbrio, né? Ou a pessoa foi programada para ser uma pessoa espiritualizada, para ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, ou ela foi programada para fazer dinheiro e com isso um lado atropela o outro, fazendo com que ela tenha um desequilíbrio e não consegue ter sucesso na vida da mesma forma, porque se não há um equilíbrio nesses dois lados, a pessoa com certeza vai ter problema. Então, nesse primeiro momento, o que eu trago para vocês é justamente trazer esse assunto à tona, ligar essa luz em cima de algo que pode estar acontecendo com você ou com alguém que você conheça, né? Você pode estar sendo programada para voltar para o mesmo ponto de sempre e com isso achando que você é responsável pelo que você faz. Você não é responsável. Não é você que está determinando o seu retorno, a sua quebra, sabe? O seu problema dentro da sua relação. É algo que está na sua mente. É algo que foi implantado na sua mente como verdade, fazendo com que você volte sempre para o mesmo ponto. Graças a Deus, isso tem como ser trabalhado, tem como ser evitado, tem como ser cortado da sua vida para que você consiga avançar a partir desse ponto. É preciso que haja uma reprogramação, é preciso que você encontre, sabe, certos pontos em você que faz com que você tenha esse tipo de comportamento e trabalhar em cima disso para que você consiga retornar ao seu estado natural, né? O estado em que Deus criou para que você fosse uma campeã, um campeão e conquistasse tudo aquilo que você deseja. Você foi feita para isso, você foi feito para isso, para conquistar o que há de melhor nessa terra. Você tem uma capacidade incrível, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Mas houve uma programação na sua criação que fez com que você se limitasse em algum momento. Vou até dar mais um exemplo para encerrar. Os carros de alta performance hoje, eles têm um limitador de velocidade. Eu tinha uma caminhonete a diesel com 200 e poucos cavalos e que ela atingia certa velocidade, eu sentia que ela ficava fraca. E eu tinha saído de uma 6 cilindros, uma picape V6 americana, eu não tinha o conhecimento da mecânica do diesel. Eu fui buscar para saber se isso era um defeito mecânico do meu carro, quando então disseram que eu não poderia forçar o motor a diesel. Que apesar de serem motores hoje com uma capacidade muito grande de desenvolvimento, né, no que diz respeito à velocidade, eles têm uma característica maior para força do que para a velocidade final. Então existe um limitador. E nós somos criados exatamente para ter uma capacidade maior na força, na tração de recomeço, de sobreviver, do que velocidade final, ou seja, atingir os picos de sucesso. Exatamente isso. É uma questão de força de tração, mas não tem força para continuar. Pode ser a mesma coisa na sua vida que está acontecendo hoje, e é importante que você entenda que você não tem culpa. Isso é uma característica que pode e deve ser quebrada, tá? Tem caminhos para resolver isso, então a partir de hoje fique tranquilo, pare de se culpar, pare de achar que você tem culpa do que acontece na sua vida, e entenda que é uma característica que foi implantada e que você pode criar caminhos hoje, ferramentas para resolver isso, ok? Eu vou trazer um vídeo depois falando sobre justamente essa diferença entre ter um alto rendimento no campo financeiro, né, nas suas conquistas e também no equilíbrio, e existe até 4 características diferentes de uma pessoa para outra, onde apenas uma encontra o equilíbrio para essas duas áreas. Eu vou trazer vídeos para vocês falando sobre isso, para que a gente consiga entender mais do assunto, tá bom? Fiquem todos com Deus. O meu nome é Alexander Teran. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a fazer parte da minha vida, a compartilhar com os seus amigos e ativar o sininho para a gente ir junto para o próximo nível. Fiquem na paz de Cristo.